Imagine por um instante que existe uma única frase, aparentemente inofensiva, que você vem repetindo ao longo da sua vida sem perceber. Uma frase que a cada vez que sai da sua boca, funciona como uma barreira invisível entre você e a prosperidade que tanto deseja. Agora, pense comigo, e se essa frase fosse a grande responsável por fazer com que oportunidades escapem das suas mãos, por manter sua conta bancária sempre no vermelho e por transformar cada conquista financeira em algo que desaparece rápido demais? Parece exagero? Pois saiba que não é. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Não se trata de trabalhar mais horas por dia, de correr atrás de um emprego melhor ou de se afundar em estratégias complicadas de economia e investimentos. O segredo é muito mais sutil e, ao mesmo tempo, muito mais poderoso. Ele está escondido nas palavras que você usa todos os dias, especialmente quando fala sobre dinheiro. Você já parou para pensar em como conversa com o dinheiro? Isso mesmo. Em como você fala sobre ele, em como o descreve, em como reage quando ele entra ou sai da sua vida. Talvez você nunca tenha notado, mas cada palavra que pronuncia em relação ao dinheiro é um comando. É uma ordem silenciosa que você envia tanto para o seu cérebro quanto para o universo. É como se, a cada frase, você estivesse desenhando o seu próprio destino financeiro, sem perceber. Florence Scovel Shinn, uma das grandes mestres do pensamento positivo e da espiritualidade aplicada à prosperidade, dizia: as palavras são varinhas mágicas. E talvez você não tenha dado atenção suficiente a essa frase até agora. Mas pense comigo, o que uma varinha mágica faz? Ela transforma, cria, manifesta. Se as palavras são varinhas mágicas, significa que cada vez que você fala algo, está criando uma realidade. O problema é que muitas vezes criamos com a mesma intensidade tanto a prosperidade quanto a escassez. Deixe-me te fazer uma pergunta direta. Quantas vezes, nos últimos dias, você disse coisas como: o dinheiro nunca é suficiente, o dinheiro some rápido demais, eu nunca consigo juntar nada, ou até mesmo um simples estou quebrada? Se você se reconhece em alguma dessas frases, saiba que não está sozinha. Milhões de pessoas ao redor do mundo todos os dias pronunciam as mesmas palavras. E sem perceber, estão decretando a própria realidade financeira. Agora, aqui está o ponto crucial. Não é sobre superstição, não é sobre mágica no sentido infantil da palavra. É sobre compreender que existe uma conexão profunda entre linguagem, mente e realidade. Quando você afirma algo com frequência, o seu cérebro entende aquilo como verdade. Ele começa a moldar a sua percepção, a filtrar oportunidades e até mesmo a limitar suas escolhas de acordo com aquilo que você repete. E mais, do ponto de vista energético e espiritual, cada palavra tem uma vibração. Essa vibração é como uma frequência de rádio. Quando você fala em falta, em escassez, você sintoniza na estação da carência. Quando fala em abundância, em prosperidade, em fluxo, você sintoniza na estação da riqueza. E é por isso que a frase que vamos revelar hoje é tão perigosa. Porque ela é repetida sem consciência, sem filtro, sem noção do impacto que causa. É como plantar todos os dias uma sementinha de escassez no jardim da sua mente. E sabe o que acontece quando você planta escassez diariamente? Não importa o quanto regue com esforço, não importa o quanto adube com trabalho duro. O que vai nascer será sempre fruto da falta, porque foi isso que você plantou com suas palavras. Mas antes de revelar essa frase, quero que você faça um pequeno exercício mental. Lembre-se de um momento da sua vida em que você estava animada porque recebeu um dinheiro inesperado, um bônus, um presente, talvez até aquele troco que você não esperava. Agora, recorde qual foi a primeira coisa que disse ou pensou quando pegou esse dinheiro nas mãos. Foi algo como: ah, mas já vai embora rápido, ou isso não dá nem para pagar as contas. Se sim, perceba como até nos momentos de abundância, a tendência é declarar falta. É como se estivéssemos treinadas a enxergar o pouco, a focar no que não é suficiente, em vez de celebrar o que chegou. É exatamente esse condicionamento que Florence Scovel Shinn nos alerta a quebrar. O dinheiro é uma energia, um fluxo constante. Ele não desaparece do mundo, ele apenas muda de mãos, circula, se movimenta. Quando falamos contra ele, quando declaramos que nunca é suficiente, estamos cortando esse fluxo. Estamos literalmente colocando uma barreira que impede o dinheiro de querer circular de volta para nós.
É como se estivéssemos dizendo para o universo: não me envie mais, porque eu não sei o que fazer além de reclamar. E aqui está o mistério que precisa ser desvendado. Não se trata de repetir frases bonitas apenas para se sentir bem por alguns minutos. Trata-se de reprogramar completamente a forma como você se comunica com o dinheiro. Trata-se de ressignificar cada palavra que sai da sua boca e transformar sua linguagem em um canal de atração, em vez de uma ferramenta de bloqueio. Por isso, nesta primeira parte da nossa jornada, eu quero que você abra a mente para a seguinte possibilidade. Talvez o único obstáculo entre você e a vida de prosperidade que deseja não seja a falta de oportunidades, nem a crise econômica, nem as dificuldades que você enfrentou até hoje. Talvez o verdadeiro obstáculo esteja nas frases que você repete todos os dias. Talvez você mesma, sem saber, esteja sendo a narradora da sua própria escassez. E se eu te dissesse que basta calar uma frase e substituí-la por outra para começar a virar esse jogo? Parece simples demais, eu sei, mas é exatamente assim que funciona. As transformações mais poderosas da vida começam com escolhas aparentemente pequenas. Escolher suas palavras é escolher sua realidade. Escolher como falar sobre o dinheiro é escolher se você será amiga da prosperidade ou inimiga da abundância. Então, a partir de agora, prepare-se. Nos próximos minutos, vamos mergulhar juntas nessa revelação. Você vai descobrir qual é a frase que nunca mais deve dizer ao dinheiro se quiser ser rica. Vai entender por que ela é tão perigosa. Como ela está atuando silenciosamente contra você e, mais importante ainda, como substituí-la por palavras que funcionem a seu favor. Antes de continuarmos, quero que você se comprometa consigo mesma. Escute este conteúdo com o coração aberto. Não tente racionalizar demais. Não busque justificativas para continuar repetindo o que já sabe que não funciona. Lembre-se, se até agora a forma como você fala sobre o dinheiro não trouxe os resultados que você deseja, então é hora de mudar. E essa mudança começa hoje. Feche os olhos por um instante e repita mentalmente: estou pronta para falar a linguagem da riqueza. Estou pronta para ser amiga do dinheiro. Estou pronta para transformar minhas palavras em prosperidade. Respire fundo. Sinta essa declaração vibrando em você. Porque a partir daqui não há mais volta. Você está prestes a aprender como transformar sua boca em uma fonte de riqueza, como ensinar sua mente a criar rotas de prosperidade e como alinhar sua energia com o fluxo infinito de abundância que já existe no universo. E tudo isso começa evitando uma única frase. Agora que você já entendeu a importância das palavras, chegou o momento de mergulhar no coração dessa transformação. A substituição da frase que bloqueia sua prosperidade por declarações que abrem o fluxo da riqueza. Florence Scovel Shinn afirmava que a abundância começa na boca e floresce na mente. Essa frase, por si só, já contém uma sabedoria imensa, porque mostra que a forma como falamos não é apenas um reflexo daquilo que pensamos, é também um gerador de realidade. Quando você fala, você dá ordens ao seu subconsciente. Quando repete, você reforça essas ordens até que se tornem hábitos mentais. E quando esse processo se consolida, você começa a ver reflexos claros na sua vida financeira. A frase que nunca mais deve ser dita, aquela que corrói silenciosamente suas possibilidades, é: eu nunca tenho dinheiro suficiente. Talvez você já tenha se pego dizendo isso dezenas de vezes. Talvez tenha sido em voz alta, talvez tenha sido apenas em pensamento, mas de qualquer forma, ela é um decreto. E decretos têm força. Essa frase carrega a vibração da escassez, da falta, da limitação. É como se, cada vez que você a pronunciasse, estivesse assinando um contrato com a carência. E sabe o que acontece quando você assina esse contrato? Seu subconsciente obediente começa a trabalhar para cumprir essa verdade. Ele cria filtros mentais que fazem você enxergar apenas provas de que nunca há o suficiente. Ignora oportunidades que poderiam mudar seu destino e até gera comportamentos automáticos que sabotam sua prosperidade. Do ponto de vista da neurociência, isso se explica pelo conceito de neuroplasticidade. O cérebro humano é moldável. Os caminhos neurais que você reforça se tornam cada vez mais fortes, enquanto aqueles que você não usa se enfraquecem. Cada vez que você repete uma frase, está fortalecendo uma conexão.
Quando você diz constantemente, nunca tenho dinheiro suficiente, o cérebro reforça essa rota até que se torne automática. Assim, mesmo diante de situações em que existe abundância, você terá dificuldade em reconhecer, porque seu cérebro já está treinado para focar no que falta. É como se você estivesse usando óculos que só permitem enxergar a escassez. Do ponto de vista espiritual, a explicação é ainda mais profunda. As palavras são vibrações, e cada vibração se conecta a uma frequência. Ao afirmar constantemente a falta, você se alinha com a frequência da carência. Essa frequência é como uma estação de rádio. Ela atrai experiências compatíveis. Assim, não importa o quanto você trabalhe ou o quanto se esforce, se a sua frequência é de falta, o universo continuará devolvendo a você mais situações que confirmem essa vibração. É por isso que tantas pessoas vivem em um ciclo repetitivo de escassez, mesmo tentando mudar externamente sua realidade. O problema não está apenas no que fazem, mas no que declaram. Agora, qual é a alternativa? Se existe uma frase proibida, é porque existe também uma chave que abre a porta da prosperidade. Essa chave são as afirmações de abundância, declarações conscientes, que substituem a falta pela certeza do fluxo infinito de riqueza. Algumas das mais poderosas são: o dinheiro flui para mim com facilidade e frequência. Cada nota que passa pelas minhas mãos retorna multiplicada. Eu sou riqueza, e a riqueza é a minha natureza. Essas frases funcionam porque quebram o padrão da escassez. Elas oferecem ao cérebro novas rotas, novos caminhos, novas formas de enxergar o dinheiro. E do ponto de vista espiritual, vibram em sintonia com a abundância. Quando você as repete, está dizendo ao universo: estou pronta para receber, estou aberta para prosperar, estou disposta a viver em abundância. Mas não basta repetir mecanicamente. É preciso sentir. Quando você diz, o dinheiro flui para mim com facilidade e frequência, precisa imaginar esse fluxo. Precisa visualizar o dinheiro chegando, se movimentando, circulando de forma constante. Precisa sentir a leveza dessa afirmação, como se fosse uma música que se repete suavemente no fundo da sua mente. Essa emoção é o combustível que transforma uma frase em um decreto poderoso. E aqui entra um ponto essencial: a repetição ritualizada. Se você apenas repete uma vez e esquece, o impacto será mínimo. Mas se transforma essa prática em um ritual, em um hábito diário, o efeito é multiplicado. Imagine que você está pagando um café. Ao entregar o dinheiro, diga mentalmente: o dinheiro que sai, volta multiplicado. Esse simples gesto transforma uma ação corriqueira em um ato de magia consciente. Agora imagine que você acabou de receber seu salário ou um pagamento inesperado. Em vez de reclamar que não dá para nada, declare: esta é apenas uma das infinitas formas pelas quais a riqueza chega até mim. Essa mudança de linguagem transforma o ato de receber em uma celebração, em um reconhecimento da abundância que já existe. Se você fizer isso por 7 dias seguidos, já começará a notar sinais diferentes na sua vida. Talvez um convite inesperado, uma oportunidade de trabalho, um presente, até mesmo um desconto que não esperava. Esses sinais são respostas do universo, mostrando que você está mudando de frequência. A abundância começa a reconhecer você como aliada, como parceira, como alguém que finalmente abriu as portas para recebê-la. Para reforçar essa verdade, observe as histórias de pessoas que aplicaram esses ensinamentos. Maria, por exemplo, vivia repetindo: nunca sobra dinheiro. Essa frase era o reflexo perfeito da sua realidade. Contas atrasadas, preocupações constantes, a sensação de que o salário desaparecia em poucos dias. Mas, ao aprender a mudar sua linguagem, ela começou a afirmar: o dinheiro circula abundantemente em minha vida. No início parecia estranho, quase falso. Mas ela persistiu. Repetia mentalmente ao pagar pequenas coisas, declarava em voz alta quando recebia qualquer quantia, escrevia a frase em post-its espalhados pela casa. Em poucas semanas, algo mudou. Recebeu uma proposta inesperada de trabalho com um salário maior. O fluxo havia começado. Outro exemplo é João, um empresário que vivia dizendo: o dinheiro vai embora rápido. Esse pensamento era refletido nos seus negócios. Vendas que aconteciam, mas nunca duravam, lucros que se dissolviam. Quando ele substituiu essa declaração por:
o dinheiro sempre encontra o caminho de volta para mim, sua mentalidade mudou. Ele começou a enxergar oportunidades de fidelização de clientes, passou a investir em melhorias que geraram retorno e, em pouco tempo, suas vendas aumentaram 40%. O que mudou? Externamente, quase nada. Internamente, tudo. Essas histórias provam que mudar as palavras muda destinos. O que parecia impossível se tornou realidade simplesmente porque a frequência foi alterada. E isso está disponível para qualquer pessoa, inclusive para você. Mas aqui está um segredo que poucos contam. A transformação não acontece apenas porque você diz frases bonitas. Ela acontece porque você cria um ambiente mental favorável. Quando repete afirmações de abundância, você está treinando seu subconsciente para reconhecer possibilidades. Está ensinando sua mente a focar no que existe, no que é possível, no que pode se multiplicar. Isso muda sua postura diante da vida. Em vez de reclamar, você começa a agradecer. Em vez de fechar portas, você começa a abrir caminhos. E o dinheiro, como toda energia, é atraído por isso. Ele gosta de movimento, gosta de celebração, gosta de ser tratado como amigo. Quando você fala mal dele, o dinheiro se afasta. Quando você fala bem, ele volta. É simples assim. Por isso, o desenvolvimento desse novo hábito exige consciência, disciplina e emoção. Consciência para perceber quando está prestes a repetir a velha frase. Disciplina para substituir imediatamente por uma nova declaração. Emoção para sentir cada palavra como verdadeira. Se você unir esses 3 elementos, estará reprogramando não apenas sua mente, mas também sua energia, seu campo vibracional e, consequentemente, sua realidade financeira. Lembre-se, a abundância não começa fora. Ela não depende de um emprego melhor, de uma economia favorável ou de alguém te oferecer oportunidades. A abundância começa dentro, na forma como você pensa, fala e sente o dinheiro. Se você aprender a tratá-lo como aliado, se aprender a usar suas palavras como varinhas mágicas, então a riqueza não terá escolha a não ser se aproximar de você. E é por isso que Florence Scovel Shinn continua sendo tão atual. Suas palavras atravessam gerações porque revelam uma verdade universal. Aquilo que declaramos, manifestamos. Aquilo que amaldiçoamos, afastamos. Aquilo que abençoamos, multiplicamos. Portanto, nunca mais diga que não tem dinheiro suficiente. Essa frase é um veneno silencioso. Substitua-a por palavras de abundância e verá a mágica acontecer. Transforme cada pagamento em um ritual de prosperidade. Transforme cada recebimento em uma celebração de fluxo. Faça disso uma prática diária e, em pouco tempo, você não apenas acreditará, mas também experimentará a realidade da riqueza circulando livremente na sua vida. Chegamos ao momento mais importante desta jornada. Até aqui, você descobriu o peso das palavras, entendeu como frases negativas podem sabotar sua prosperidade e aprendeu afirmações que reprogramam sua mente e sua energia. Mas nada disso terá valor se não houver um fechamento profundo dentro de você, um compromisso interno que transforme esse conhecimento em prática viva. O verdadeiro poder está em decidir que, a partir de agora, você nunca mais falará contra a sua própria abundância. Florence Scovel Shinn dizia que a abundância começa na boca e floresce na mente. Essa ideia é simples e, ao mesmo tempo, revolucionária. Significa que tudo aquilo que você deseja já existe em potencial, esperando apenas que você abra espaço com suas palavras para que possa florescer. Assim como uma semente precisa de solo fértil, água e sol, a riqueza precisa de palavras férteis, emoções alinhadas e um coração disposto a receber. Se você oferecer esse terreno, o crescimento será inevitável. Pense por um instante na sua vida até aqui. Quantas vezes você se pegou reclamando de não ter dinheiro? Quantas vezes reforçou em voz alta a falta, como se estivesse lendo em voz alta um destino já escrito? Agora perceba, cada vez que você fez isso, não estava apenas descrevendo sua realidade, estava ajudando a construí-la. E o mais doloroso é que você fez isso sem perceber, sem intenção. É como se estivesse cavando o próprio buraco enquanto acreditava estar apenas comentando sobre ele. Mas aqui está a boa notícia: você pode parar de cavar. Pode soltar a pá agora mesmo e decidir plantar flores em vez de buracos. O simples ato de nunca mais repetir a frase "eu nunca tenho dinheiro suficiente" já é uma libertação.
É como cortar uma corrente invisível que te prendia. É como abrir uma janela em um quarto escuro e permitir que a luz entre. E quando a luz entra, tudo muda. O dinheiro deixa de ser um inimigo a ser combatido e passa a ser um aliado. Ele deixa de ser um fardo e passa a ser um fluxo. Ele deixa de ser motivo de vergonha e passa a ser motivo de celebração. Isso não significa que você nunca mais terá desafios financeiros, mas significa que, mesmo diante deles, sua postura será diferente. Você não reforçará a falta, reforçará a confiança. Não repetirá maldições, repetirá bênçãos. Esse é o ponto mais poderoso do encerramento. Entender que a abundância não é um lugar que você alcança, mas um caminho que você escolhe andar todos os dias. E esse caminho começa com palavras. Quando você acorda e declara, "O dinheiro me ama e está sempre comigo", você está dizendo ao universo que está pronta para caminhar pela estrada da prosperidade. Quando você paga algo e pensa, "O que sai volta multiplicado", está regando essa estrada com confiança. Quando você recebe e declara, "Esta é apenas uma das infinitas formas de riqueza em minha vida", está celebrando o movimento natural do fluxo. E sabe qual é o efeito disso? Uma mudança profunda não apenas na sua realidade financeira, mas também na sua relação com a vida. Você começa a viver com mais leveza, porque não sente mais o peso da escassez. Começa a viver com mais gratidão, porque reconhece cada sinal de prosperidade como uma bênção. Começa a viver com mais coragem, porque entende que não precisa temer o amanhã. Afinal, a riqueza está sempre em movimento em sua direção, agora. Quero que você imagine sua vida daqui a alguns meses. Depois de aplicar essa mudança com disciplina, imagine-se entrando em uma loja e, em vez de pensar, "Não tenho dinheiro suficiente", pensar, "Posso escolher o que quero", porque o dinheiro circula abundantemente. Imagine-se pagando suas contas e, em vez de sentir peso, sentir alegria, porque cada pagamento é um lembrete de que você é capaz de sustentar sua vida e porque o que sai volta multiplicado. Imagine-se recebendo novas oportunidades, novos clientes, novos convites, porque sua energia mudou e agora você atrai em vez de repelir. Essa visão não é fantasia, não é utopia. É apenas o reflexo natural daquilo que você planta com suas palavras. E se plantar corretamente, inevitavelmente colherá prosperidade. É lei universal. Você colhe o que semeia. Se semeia falta, colhe falta. Se semeia abundância, colhe abundância. Por isso, o chamado final é claro. Nunca mais diga que não tem dinheiro suficiente. Nunca mais amaldiçoe a prosperidade com a sua boca. Nunca mais assine contratos com a escassez através de frases automáticas. Em vez disso, torne-se a narradora da sua riqueza. Escolha palavras que abençoem, que multipliquem, que abram portas. Declare diariamente: "O dinheiro me ama e está sempre comigo". E aqui vai um conselho prático. Transforme essa frase em um mantra pessoal. Escreva-a em lugares onde você possa ver todos os dias. No espelho do banheiro, na capa do celular, em um bilhete dentro da carteira. Cada vez que olhar para ela, repita em voz alta ou mentalmente. Sinta o peso da frase. Sinta a vibração que ela carrega. Quanto mais você repetir, mais seu subconsciente aceitará. Quanto mais aceitar, mais sua vida refletirá. Se quiser dar um passo ainda mais profundo, crie um pequeno ritual noturno. Antes de dormir, feche os olhos, respire fundo e repita pelo menos 3 vezes: "O dinheiro me ama e está sempre comigo". Visualize notas, moedas, oportunidades, presentes, pagamentos, tudo circulando até você de forma natural e leve. Imagine-se sorrindo, recebendo, agradecendo. Esse exercício não apenas reprograma sua mente, como também envia uma mensagem clara ao universo. Você está pronta para receber. E lembre-se de uma última coisa. A riqueza não é apenas sobre dinheiro. Ela é sobre abundância em todas as áreas da vida. Quando você muda a forma como fala do dinheiro, também muda a forma como fala sobre amor, saúde, trabalho, relacionamentos. O padrão da escassez é quebrado em todos os aspectos. Você começa a perceber que nunca esteve realmente sozinha, que a vida sempre ofereceu mais do que você enxergava. E que agora, com novas palavras, você finalmente pode acessar essa abundância. Então, ao encerrar essa jornada, quero deixar uma mensagem clara. O dinheiro não é seu inimigo. Não é um fardo. Não é algo que foge de você. Ele é energia, fluxo, movimento.
E como toda energia, responde ao modo como você se relaciona com ele. Se falar mal, ele se afasta. Se abençoar, ele retorna. Se reclamar, ele escapa. Se agradecer, ele se multiplica. Florence Scovel Shinn tinha razão. As palavras são varinhas mágicas. A cada frase que você escolhe, está escrevendo seu destino. E agora, com essa consciência, está nas suas mãos decidir se quer continuar criando falta ou se está pronta para criar abundância. Declare em voz alta: agora mesmo, o dinheiro me ama e está sempre comigo. Sinta a força dessa declaração. Sinta o peso da mudança que ela traz. Sinta como sua mente começa a aceitar essa nova verdade. A partir de hoje, faça desse mantra sua bandeira, sua nova identidade, sua nova forma de existir. E quando no futuro olhar para trás e perceber como sua vida se transformou, você lembrará deste momento como o ponto de virada, o instante em que decidiu nunca mais falar contra a sua riqueza, o instante em que decidiu abraçar a abundância como companheira inseparável, o instante em que entendeu que tudo começa e termina nas palavras: nunca mais diga que não tem dinheiro suficiente. Diga apenas que o dinheiro é seu aliado, que ele flui até você, que ele está sempre presente. Porque quando você fala, o universo escuta. Quando você declara, sua mente obedece. Quando você abençoa, a riqueza floresce. E agora que você sabe disso, não há mais volta. A abundância é seu destino. O dinheiro é seu companheiro. E suas palavras são a chave que abre todas as portas.